Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e neste vídeo nós vamos entrar em uma importante área da Química, que é a Físico-Química. Vamos falar especificamente sobre o estudo do comportamento dos gases, tudo em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a equação de Clapeyron, também chamada de Lei dos Gases Ideais ou Equação de Estado dos Gases Ideais. Mas eu vou comentar também sobre outras equações para o estudo de gases, como por exemplo a equação de Van der Waals e a expansão virial para os gases. Bora para o conteúdo? Bom, e para começar aqui a nossa discussão sobre o estudo dos gases, primeiro existem algumas grandezas de interesse físico e químico que precisam ser melhor definidas. E a primeira delas é a temperatura. Na verdade, definir temperatura é um problema um pouco mais complexo do que parece. Para fazer isso de maneira mais criteriosa, nós poderíamos inicialmente defini-la como a grandeza que é igual entre dois sistemas que estejam em equilíbrio térmico, desenvolver as leis de uma área da ciência conhecida como termodinâmica e após a compreensão da sua segunda lei, que apresenta uma grandeza chamada entropia, definir a temperatura de modo mais consistente termodinamicamente. No entanto, nosso objetivo aqui não é bem esse. E nós vamos trabalhar, portanto, com uma definição de temperatura operacional, que é aquela que a gente convive desde a nossa primeira febre, ainda quando a gente é criança. Nesta definição operacional, parece até meio engraçado dizer, mas nós vamos definir a temperatura como a grandeza que é medida por um termômetro. Tá, mas como funciona um termômetro? O que é um termômetro? A princípio, qualquer comportamento da matéria que varie de acordo com a temperatura pode ser usado para construir um termômetro. A rigor, antes de se atribuir uma escala para a variação deste comportamento da tabela, nós estamos construindo, na verdade, um chamado termoscópio, um instrumento que nos dá uma percepção da variação da grandeza da temperatura. E um exemplo disso seria a percepção da dilatação térmica de uma barra de ferro. Nós percebemos que ao colocar essa barra de ferro em um ambiente mais frio, essa barra de ferro tem um comprimento menor do que quando colocada em um ambiente quente. Mas quando a gente atribui uma escala para qualquer que seja o comportamento da matéria que nós queremos usar para medir a temperatura, aí sim nós deixamos de ter apenas um termoscópio e passamos a ter um termômetro. Por exemplo, se eu meço o comprimento da barra de ferro em uma certa temperatura e atribuo um valor T1 para essa temperatura, meço a barra de ferro em uma outra condição e atribuo o valor T2 para quando a barra estiver com esse comprimento. Se eu considerar a princípio que a dilatação e contração da barra segue sempre o mesmo padrão, eu posso estabelecer uma escala onde cada intervalo marcado aqui corresponde à mesma diferença de temperatura T1 e T2. A rigor não é bem assim. A dilatação térmica não segue necessariamente um comportamento tão regular como este. E nós poderíamos montar termômetros envolvendo ainda outras propriedades da matéria diferentes da dilatação. Um exemplo disso é se a gente medisse a resistência elétrica de um pedaço de metal em diferentes condições. Então a gente pode medir como varia a resistência elétrica desse metal, atribuir a ele uma escala, transformando ele desta forma em um termômetro. Mas o nosso termômetro ali mais clássico, e que hoje em dia já não é mais tão comum devido à toxicidade e os impactos ambientais do mercúrio, é o termômetro de mercúrio. E o princípio para sua construção é exatamente o mesmo que nós acabamos de discutir. O mercúrio, o único metal líquido nas nossas condições ambiente, tem uma dilatação térmica bastante significativa. E mais do que isso, para este metal, a dilatação térmica se dá de modo muito regular, sendo, portanto, muito adequado para a construção de termômetros. Se eu coloco um tubo fino contendo mercúrio dentro, em um ambiente frio, por exemplo, água com gelo aqui, o volume do líquido e, portanto, a sua altura nessa coluna do tubo será menor do que se eu colocar esse tubo em água fervente, por exemplo. Se eu, além de observar esse comportamento, ainda me empenhar em montar uma escala, então medindo ali ao nível do mar, com água pura em ambos os casos, e eu chamar de 0 a marcação do tubinho que eu fizer quando o instrumento estiver em água com gelo, e de 100 a marcação do tubinho que aparecer quando eu tiver água fervente em equilíbrio com seu vapor. Se eu dividir essa escala em 100 pedacinhos, eu tenho definida a minha escala Celsius.
e tenho construído um termômetro e definido a minha temperatura de maneira empírica. Outras grandezas também importantes para a nossa discussão são volume e pressão, onde o volume tem sua definição geométrica bastante estabelecida. Se for um paralelepípedo, o volume será o produto entre suas arestas. Se for uma esfera, o volume será 4/3 de π vezes o seu raio elevado ao cubo. Para um cilindro, será a área da base vezes a altura, onde a área da base será π vezes o seu raio ao quadrado. E assim por diante. A pressão tem uma definição também bastante direta. Sua definição é mecânica. Ela será definida como a componente perpendicular da força aplicada sobre uma determinada área. O que quer dizer que se eu aplicar a força aqui meio de ladinho, meio de cantinho, só o que conta é sua componente perpendicular. Então ambas essas duas grandezas também estão bem definidas. Definidas as nossas grandezas, convém aqui a gente comentar de algumas leis observadas a partir de experimentos por uma série de cientistas importantes da física e da química. E o primeiro dele é o Robert Boyle, aquele mesmo do livro Químico Cético, que eu comento no nosso livro de Ideias Iniciais da Química, da Antiguidade à Atualidade. E a contribuição de Boyle para o estudo das leis dos gases vem da percepção experimental do seguinte fato: se eu tiver uma quantidade fixa de gás, um sistema fechado, não deixar entrar gás e nem sair gás desse sistema, e mantiver o sistema a uma temperatura fixa, temperatura constante, o produto entre pressão e volume, o produto PV, será uma constante. Caso a temperatura, medida ali com um termômetro, e a quantidade de gás, por exemplo, representada pela sua massa, se mantenham constantes. Esta lei é observada para qualquer gás que esteja a baixas pressões e altas temperaturas, e é normalmente discutida em física, levando em conta que uma transformação isotérmica, a temperatura constante, pressão vezes volume em uma certa condição inicial 1 é igual a pressão vezes volume em uma certa condição final 2. P1V1 igual a P2V2. Uma segunda contribuição importante foi percebida também experimentalmente por dois cientistas franceses também importantes, que são o Charles e o Gay-Lussac. E o que eles perceberam é que, novamente, se eu tiver uma quantidade fixa de gás, um sistema fechado que não deixa gás entrar e nem sair, e eu mantiver esse gás a uma pressão fixa, uma pressão constante, a relação entre o seu volume e a sua temperatura empírica medida por um termômetro será dada por uma função de primeiro grau, uma equação de reta. Graficamente aqui, se eu tiver volume versus temperatura em uma escala qualquer, por exemplo, a escala Celsius, esta relação é linear, onde a constante A1 está associada com onde o seu gráfico cruza o eixo do volume, ou seja, qual seria o volume para a temperatura zero em uma escala qualquer que eu inventei, como por exemplo a escala Celsius. E a constante A2, por sua vez, está associada com o coeficiente angular, na verdade a tangente do ângulo aqui desta reta. E a forma como nós vemos aqui essa lei de Charles e Gay-Lussac é um pouco diferente do que se costuma ver lá em física. Isso porque, por enquanto, nós estamos usando uma temperatura empírica, em uma escala arbitrária, como por exemplo a Celsius, que pode ter valores positivos e negativos para sistemas físicos reais. Para chegar na forma da lei de Charles e Gay-Lussac, que nós estudamos lá em física, nós precisamos primeiro compreender a chamada temperatura absoluta. Mas esta lei, mesmo que ainda não na sua forma final, é válida e funciona muito bem para qualquer gás no limite das pressões muito baixas, tendendo a zero. Para compreender um pouco melhor o significado da escala absoluta de temperatura, vale a pena a gente tentar entender um pouco o seguinte experimento. E nós vamos pensar inicialmente no chamado termômetro de gás ideal a volume constante. Como ele é um termômetro, eu preciso realmente calibrá-lo, atribuir a ele uma escala, utilizando algumas temperaturas bem definidas. Como já apresentado aqui anteriormente, poderia ser a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água. E o princípio do experimento é o seguinte: eu quero que o volume do gás preenchido aqui nesse bulbo e também nesse tubinho aqui seja o mesmo no início e no fim do experimento. Eu tenho esse tubo de gás ligado a um tubo que contenha mercúrio, com uma mangueirinha flexível aqui e um outro tubo também ainda cheio de mercúrio.
Se eu mergulho o gás em um recipiente frio, por exemplo, água com gelo, o gás vai se contrair e o nível de mercúrio neste tubo aqui da esquerda vai subir. Como eu quero que o volume se mantenha constante, eu preciso com a minha mão aqui abaixar esse segundo tubo, de modo que o gás consiga empurrar o mercúrio até manter aqui no nível zero, já que o meu termômetro é um termômetro a volume constante. Neste termômetro, o que eu vou medir é a altura da coluna de mercúrio com relação ao zero, que está associado a quanto que eu tenho de pressão do gás acima ou abaixo da pressão da atmosfera. Deste modo, as medidas feitas em um termômetro de gás ideal a volume constante são medidas da pressão do gás. Se eu tiro esse bulbo aqui da água com gelo e coloco na água quente, água fervente, o gás vai expandir e vai empurrar o mercúrio, saindo novamente da minha posição zero. Como o meu termômetro é a volume constante, eu preciso com a mão subir essa segunda coluna, de modo que a pressão da coluna de mercúrio empurre o gás aqui do outro lado para manter aqui na marca zero. Na hora de fazer a medida, eu vou medir novamente a altura da coluna com relação ao zero, que ficou aqui do lado direito, para ter uma medida da pressão exercida pelo gás naquela mesma temperatura. Este instrumento é baseado nos princípios da hidrostática que vocês estudam lá em física. E eu vou deixar aqui no card para vocês o link de um vídeo de realização de um experimento de medição da temperatura utilizando esse termômetro. E nós poderíamos também fazer um outro experimento semelhante, onde eu mantivesse, regulando a altura da coluna da direita, a pressão constante e fosse medindo, na verdade, o volume de gás a cada temperatura do recipiente aqui onde eu coloco o meu termômetro. Tá, mas o que esse termômetro tem a ver com a escala absoluta de temperatura? Tem a ver pelo seguinte: se eu faço diversos experimentos com termômetros a volume constante, com um volume pequeno, um volume um pouco maior e um volume grande, percebe-se experimentalmente o seguinte: como esperado, conforme eu vou diminuindo a temperatura, a pressão vai diminuindo. Então eu vou colocando o termômetro de gás em uma temperatura cada vez menor, primeiro por volta de 200 graus Celsius, 150, 100 graus Celsius, e eu observo que a minha pressão vai diminuindo. Evidentemente, eu não posso fazer o experimento para a temperatura tão baixa quanto eu queira, por dois motivos. Um primeiro, que esse tal desse gás em algum momento pode liquefazer, já não apresentando mais o comportamento de gás, e o segundo, que os comportamentos observados pelas leis experimentais, tanto de Boyle como de Charles Gay-Lussac, só são esses comportamentos regulares, lineares, certinhos, para experimentos feitos a temperaturas altas. Mas eu posso sim, a partir de um conjunto de dados experimentais, aproximar ali uma equação de reta para a relação entre pressão e temperatura. E traço, portanto, uma reta que eu posso prolongar essa reta para prever para qual temperatura, hipoteticamente, a pressão seria zero, se eu pudesse prosseguir com esse experimento, reduzindo cada vez mais a temperatura, sem os desvios aqui já comentados. Eu posso fazer este mesmo experimento, agora usando um volume um pouco maior de gás. Se o volume é um pouco maior, para a mesma temperatura e a mesma quantidade de gás, eu tenho uma pressão um pouco mais baixa. Meço alguns pontos experimentais, traço uma reta com os dados que eu tenho e prolongo novamente essa reta. Mesma coisa para o gás inicialmente em um volume maior, prolongo meus dados experimentais para ver a qual temperatura a pressão do gás seria zero. E o dado experimental novo, a informação interessante que a gente obtém para esse experimento, é que independentemente do volume inicial de gás, e independentemente mesmo até de qual gás eu estou usando, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e assim por diante, todos os experimentos têm a sua previsão de em qual temperatura a pressão do gás seria zero, uma mesma temperatura na escala Celsius, por exemplo, que é a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. E isso aqui é um fato científico sensacional. Parece haver um comportamento geral da matéria. Todos os gases, independente de qual seja, parece que terão sua pressão zerada a uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Pensando ao invés de um experimento a volume constante e um experimento que fosse feito a pressão constante, então a pressões mais baixas, pressões intermediárias ou pressões altas, nós observamos exatamente o mesmo comportamento. A temperatura de menos 273,15 graus Celsius seria a temperatura para a qual o volume do gás zeraria
Se o comportamento linear previsto pelas leis de Boyle e Charles Gay-Lussac fosse prolongado, não importasse o quanto diminuísse a temperatura. E aqui no caso dos experimentos a pressão constante, fica ainda mais evidente o quão especial é essa temperatura de menos 273,15 graus Celsius. E se a menos 273,15 graus Celsius o volume do gás seria zero, o que será que aconteceria se eu pudesse baixar ainda mais a sua temperatura? Será que dá para ter volume negativo? E não, volume negativo é uma coisa que não faz muito sentido mesmo. Então esse menos 273,15 graus Celsius parece ser uma temperatura mínima, inatingível, um limite para o quão frio eu posso deixar um sistema. E a partir desses dados experimentais é que nós definimos o chamado zero absoluto. E baseado na escala Celsius, montando uma escala de temperatura que tem os mesmos intervalos correspondentes ao da escala Celsius, mas cujo zero não seja o valor arbitrário da temperatura de fusão da água pura, mas sim este zero absoluto, nós criamos então a escala Kelvin, que tem o mesmo intervalo entre os seus valores que a escala Celsius, mas que não pode assumir valores negativos. A temperatura em Kelvin é sempre positiva, já que o seu zero é o próprio zero absoluto, o limite das temperaturas baixas. E esta percepção deste novo comportamento descoberto sobre a matéria se deve ao William Thomson, que justamente por essa descoberta recebeu o título de Lord Kelvin. E é dele que vem o nome da escala Kelvin de temperatura. Voltando aqui para a nossa lei de Charles e Gay-Lussac, que em uma escala arbitrária, como Celsius ou Fahrenheit, era uma equação de reta que podia cruzar o eixo do volume em algum valor A1, do mesmo modo que nós fizemos agora há pouco, se ao invés de uma escala arbitrária, eu utilizar uma escala absoluta e traçar novamente o gráfico de volume versus temperatura, este gráfico também será uma reta, também é uma função de primeiro grau, só que agora cruza o eixo dos volumes na temperatura zero, nesta nova escala que é a escala absoluta, como por exemplo a escala Kelvin ou a menos conhecida escala Rankine. E agora sim nós temos a relação entre volume e temperatura para processos isobáricos, processos a pressões constantes, semelhante ao que a gente estuda lá em física, onde para um processo, onde eu parto de um volume inicial, V1, e de uma temperatura inicial, T1, faço uma transformação no gás, mantendo a pressão constante, um processo isobárico, e chego num volume final, V2, e numa temperatura final, T2. E a relação entre V1 dividido por T1 e V2 dividido por T2 é uma constante para esse processo. Sem entrar muito aqui em detalhes, porque foge um pouco aos objetivos aqui deste vídeo, nós podemos combinar a lei de Boyle e a lei de Charles Gay-Lussac, imaginando um processo em duas etapas. Um primeiro, a temperatura e quantidade de gás constantes, onde se aplica a lei de Boyle. E um segundo, a pressão e quantidade de gás constantes, onde se aplica a lei de Charles. E desta forma, chegar na relação também bastante conhecida ali da física para um processo onde eu possa ter variações da pressão, do volume e da temperatura. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura em um dado estado inicial 1 é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura em um dado estado final 2, onde para ser válida essa representação, o que precisa ser mantido constante é apenas a quantidade de gás, o meu sistema ser fechado, não deixar gás entrar e nem sair, e nem haver reações químicas que alterem o número de mols de gases envolvidos. Como esta relação foi desenvolvida nas condições em que o gás respeita as leis de Boyle e as leis de Charles Gay-Lussac, esta relação será tão bem respeitada quanto mais forem válidas essas condições, temperaturas altas e pressões baixas. Também sem entrar muito nos detalhes, mas para dar um passo em direção da nossa nova equação dos gases aqui, se PV sobre T é uma constante, quando eu tiver a quantidade de gás, por exemplo, representada pela sua massa, constante, nós estamos interessados também em conhecer como que essa relação se dá, caso eu possa também variar a quantidade de gás. E como o volume é proporcional à massa, se o volume aumenta, a massa também aumenta. Eu posso incluir também a massa de gás, a quantidade de gás, nessa relação, como PV sobre T era uma constante,
e volume e massa são proporcionais, eu posso colocar a massa, sendo que, se eu aumentar a massa, necessariamente o volume do gás irá aumentar, caso pressão e temperatura sejam mantidas constantes. Só que normalmente em química nós não estamos tão interessados na massa de gás, que vai variar, e sim na sua quantidade de substância medida em mols. E para compreender isso, nós precisamos resgatar a contribuição de Amedeo Avogadro. A hipótese de Avogadro, que só foi provada anos depois da sua morte pelo seu compatriota Stanisław Canizaro, vai nos dizer o seguinte, que no limite da pressão zero, quando a pressão for muito baixa, uma condição que também era utilizada para as nossas leis anteriores, volumes iguais de quaisquer que sejam os gases, se tiverem mantidos a temperatura e pressão constantes, vão conter o mesmo número de moléculas, o mesmo número de objetos microscópicos e, consequentemente, também terão o mesmo número de mols, já que cada mol de qualquer coisa possui o mesmo número de objetos microscópicos, como pode ser visto no nosso vídeo sobre o mol, que eu vou deixar o link aqui em cima. Então, se volumes iguais de gases a T e P constantes contêm o mesmo número de moléculas, quais dos gases aqui nesses 4 quadrinhos ocupariam o mesmo volume? Pausa o vídeo um pouquinho e tenta responder. E se você respondeu que teriam o mesmo volume o gás N2 e o gás CO2 colocados nas mesmas condições de pressão e temperatura, você acertou, porque sendo a mesma pressão e a mesma temperatura para os dois recipientes, se o recipiente de N2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas e o recipiente de CO2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, eles ocuparão o mesmo volume, diferente do O2, que tem 1, 2, 3, 4, 5, e do H2, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. E agora a pergunta é um pouco diferente. Se eu mantiver o volume e a temperatura iguais, quais gases teriam a mesma pressão? Para avaliar quais teriam a mesma pressão a volume e temperatura constante, a análise é a mesma. O recipiente com N2 e o recipiente com CO2 têm o mesmo número de moléculas, então, se estiverem a mesmo volume e mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão. Outra consequência da hipótese de Avogadro é que, dado uma pressão e uma temperatura fixas, se 1 mol de gás ocupa uma unidade de volume arbitrária, 2 mols ocuparão 2 unidades de volume, 3 mols 3 unidades de volume e assim por diante. O volume é proporcional ao número de mols. E eu comento também sobre a hipótese de Avogadro no vídeo sobre as massas atômicas relativas, que o link vai aparecer aqui no card. E aplicando aqui a nossa hipótese de Avogadro, como a massa é proporcional ao volume e também ao número de mols, e a proporcionalidade entre massa e quantidade de substância dada em mols se dá da seguinte forma: a massa é igual à quantidade de substância dada em mols vezes a chamada massa molar. E esta relação também é discutida no meu vídeo sobre o mol. E como a massa molar é característica de cada substância química, a constante de proporcionalidade depende da fórmula da substância dos elementos que a compõem. E o fato novo que aparece aqui é que se a relação entre pressão vezes volume dividido por massa vezes a temperatura era constante para qualquer gás ideal, infelizmente essa constante variava de acordo com qual era o gás. Se eu estava tratando de gás nitrogênio na região onde ele se comporta como ideal, gás oxigênio e assim por diante. Quando eu transformo essa relação de uma relação em massa para uma relação em quantidade de substância, N, dada em mols, que seria basicamente fazer o seguinte: eu tenho pressão vezes volume, onde eu tinha massa, eu passo a ter quantidade de substância N dada em mols vezes massa molar, a temperatura continua aqui, igual a uma constante. Essa constante C tinha um valor diferente para cada um dos gases. Se eu multiplico pela massa molar em ambos os lados, eu tenho PV dividido por NT igual a massa molar, que depende de qual é a substância química, vezes a constante que eu tinha anteriormente. E a constante C, que variava de acordo com a substância, multiplicado pela massa molar, que também depende de qual é a substância, tem como resultado um fato que é verificado experimentalmente, que é o produto da massa molar pela constante C ser uma constante R. E esta constante R é igual para todo e qualquer gás, para o conjunto de pressões e temperaturas para o qual aquele gás se comporte como gás ideal. Então deixo de ter uma constante que é particular para cada gás e passo a ter uma constante universal, uma constante que é igual
igual para toda e qualquer substância química que possa ser tratado como um gás ideal. E, finalmente, obtenho uma equação geral relacionando pressão, volume, quantidade de substância em mols e a temperatura para todos os gases que apresentem comportamento de gás ideal. Deste modo, é esperado que qualquer gás a pressões suficientemente baixas e temperaturas suficientemente altas respeite esta equação de pressão vezes volume igual a quantidade de substância vezes uma constante que não depende de qual seja o gás vezes a temperatura. E eu chamo a atenção para o fato de que sempre que a gente for usar PV igual a nRT, eu preciso usar escalas de temperatura absolutas. Afinal, para um gás a pressão é sempre positiva, não é? Volumes e quantidades de substância dada em mol também. Assim como a constante dos gases, o R. Se eu usar uma escala de temperatura como Celsius, que pode apresentar valores negativos, já deu para ver que vai dar problema com essa equação, né? E esta equação, chamada de equação de Clapeyron, contém dentro dela todas aquelas equações de gases, a processos isobáricos, isotérmicos ou mesmo isovolumétricos, de uma maneira resumida, agrupada, como nós vamos ver a partir de agora. Se eu tenho na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, uma situação onde o número de mols, quantidade de substância de gás, é constante, dividindo pela temperatura em ambos os lados, eu tenho P vezes V dividido por T igual ao número de mols vezes R, que é uma constante. Logo, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Vamos verificar agora a lei de Boyle, que é válida quando a quantidade de gás é constante, número de mols, e a temperatura também é constante. Nesta situação, PV, que é igual a nRT, número de mols constante, R constante e temperatura também constante, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Lei de Boyle está contida na equação de Clapeyron. Primeira lei de Charles e Gay-Lussac, válida quando a quantidade de substância em mols é constante e a pressão é constante. Se eu divido os dois lados aqui da equação de Clapeyron por P vezes T, eu chego que V sobre T igual a NR sobre P. Como a quantidade de substância R e P são constantes, V sobre T é uma constante. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Se eu divido a equação de Clapeyron em ambos os lados por temperatura vezes volume, eu obtenho que P sobre T igual a NR sobre V. N constante, R constante, volume constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Demonstrando, então, que a equação PV igual a nRT, a equação de Clapeyron, concentra dentro dela todas as leis de gases que nós discutimos até aqui. E cabe neste momento aqui nós discutirmos algumas situações interessantes que a gente vai utilizar com frequência no estudo das leis dos gases, que são as chamadas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, e um pouco menos comum, mas também importante, as condições padrão de temperatura e pressão, CPTP. E aqui a diferença polêmica entre CNTP e CPTP é a seguinte: as duas condições são praticamente iguais. Tanto a CNTP como a CPTP têm uma condição de temperatura de 273,15 Kelvin, 0 graus Celsius, mas o que é diferente de uma para outra é que as condições normais de temperatura e pressão são a uma atmosfera de pressão, que não é exatamente 10 a quinta Pascal, mas sim 101.325 Pascal, enquanto a CPTP é na condição de 1 bar, 10 a quinta Pascal. Nas condições normais de temperatura e pressão, todo e qualquer gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros para cada mol, enquanto que na CPTP, um mol de gás vai ocupar 22,71 litros. E essas condições são algo que talvez valha a pena você memorizar. Um mol de gás na CNTP, 0 graus Celsius e 1 atmosfera, ocupa 22,4 litros. Mas talvez valha a pena lembrar também da segunda. Um mol de gás na CPTP, 0 graus Celsius e 1 bar, ocupa 22,71 litros. E eu vou deixar aqui também para vocês o link de 2 artigos que discutem um pouco essas condições especiais. Considerando agora CNTP, que são usadas de maneira mais comum pelos químicos,
eu vou fazer aqui uma continha para que a gente possa perceber que a gente consegue calcular a constante dos gases por meio da equação de Clapeyron, substituindo as condições normais de temperatura e pressão. Como eu tenho PV igual a nRT, se a temperatura é 273,15 Kelvin, lembrando que eu só posso usar escalas absolutas com essa equação, e a pressão é 1 atmosfera, as condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás vai ter um volume de 22,4 litros. Só sobrou como incógnita na equação a constante dos gases R. Resolvendo aqui as continhas, eu chego num valor aproximado aqui de 0,082. Isso quando usadas as unidades atmosfera, litro, mol e Kelvin. Caso eu queira obter o valor dessa constante, usando, por exemplo, a pressão em bar ou em pascal, ou o volume em metro cúbico, eu preciso fazer as devidas conversões de unidades aqui e obtenho, sim, a minha constante para um outro conjunto de unidades de medidas que seja mais interessante para mim. E eu vou deixar aqui para vocês também, além de uma lista com os valores para essa constante dos gases, nos mais diversos sistemas de unidades, assim como alguns links, tanto um geral da Wikipédia, mas que talvez pode não ser muito confiável, mas também do livro de ouro da IUPAC e do site do NIST, onde vocês podem confirmar os valores dessa constante. E pelo que a gente está vendo até aqui, essa equação de Clapeyron parece ser bem poderosa. Mas o que será que aconteceria se eu, usando essa equação, mantivesse a pressão constante e fosse reduzindo a temperatura? Será que é possível observar por esta equação a liquefação do gás? Outras perguntas que ficam aí no ar. O que são gases ideais? E por enquanto o que nós podemos responder é que são gases que respeitam tanto a equação de Clapeyron como as leis de Boyle e Charles e Gay-Lussac. Nós podemos dizer também que no limite das temperaturas altas e das pressões baixas, todos os gases tendem a respeitar essas leis, tendem a se comportar como gases ideais. Mas como que a gente poderia imaginar um gás que se comportasse de maneira ideal em qualquer condição de temperatura e de pressão? E nós vamos aqui responder nessa ordem inversa. Para tentar imaginar um modelo microscópico de partículas que formassem um gás que se comportasse sempre como ideal, nós deveríamos imaginar um modelo que seria o seguinte: um gás cujas moléculas, as partículas que o compõem, não tivessem simplesmente um tamanho muito pequenininho, mas sim que o volume de cada uma das suas moléculas fosse efetivamente zero. As moléculas são pontinhos matemáticos. Além disso, entre uma molécula e outra molécula, não pode haver nenhum tipo de força de atração intermolecular, como aquelas que nós vimos no nosso vídeo sobre polaridade e forças intermoleculares, que o link vai aparecer aqui, como as interações de polo induzido, ligações de hidrogênio e assim por diante. Poxa, mas um gás com partículas de tamanho zero e sem nenhuma força intermolecular não existe. Pois é por isso mesmo que ele é chamado de gás ideal e não de gás real. Além disso, respondendo à pergunta sobre o que aconteceria caso eu mantivesse a pressão constante e fosse reduzindo a temperatura de uma quantidade fixa de um gás ideal, se eu faço um gráfico de volume por temperatura em uma situação onde só volume e temperatura variam, eu teria, na verdade, uma reta aqui cruzando zero, com uma determinada inclinação, cuja tangente do ângulo aqui fosse o número de mols vezes a constante dos gases, dividida pela pressão na qual foi feito o experimento. Consequentemente, aquilo que nós chamamos de gás ideal é gás em qualquer condição de temperatura e pressão. Não apresenta liquefação. Gás ideal. Os gases que respeitam a equação de Clapeyron não liquefazem. Eu não consigo observar o fenômeno físico existente, real, da liquefação para o modelo ideal de gases representado pela equação de Clapeyron. É evidente que existem outros modelos e outras equações para a representação dos gases que conseguem dar um pouco mais de conta sobre os comportamentos realmente existentes na matéria. E uma dessas possibilidades é a chamada equação de Van der Waals, onde são usados dois parâmetros A e B para dar conta dos desvios com relação ao comportamento ideal que acontecem para os gases reais. Nesta equação, os parâmetros A e B dependem de qual é o gás. Ela já não é uma equação válida para todo e qualquer gás, mas ela me permite que nesta região onde tem esse sobe e desce aqui das curvas, eu consiga prever a existência da transformação do estado gasoso no estado líquido.
Então a equação de Van der Waals já consegue prever a existência da liquefação. Além disso, se eu pego esta equação de Van der Waals e faço as duas constantes, constante A e constante B, ambas assumirem o valor zero, o que retorna aqui para mim é P igual a nRT sobre V, ou PV igual a nRT, a própria equação de Clapeyron. E o Van der Waals que aparece aqui é o mesmo das forças de Van der Waals, das forças intermoleculares. Coincidência? Eu acho que não. Um outro tipo de equação também interessante é a chamada equação do virial, ou expansão virial, onde eu tinha que para um gás ideal, PV dividido por nRT era igual a 1, se ao invés disso eu fazer o 1, mais uma série de potências, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante, do número de mols dividido pelo volume, quanto mais termos eu vá somando aqui, mais eu consigo aproximar o comportamento de um gás real. E para finalizar aqui a nossa discussão, nós vamos falar um pouco sobre as misturas de gases. E eu tenho aqui 4 recipientes contendo gases. Um primeiro com 5 moléculas do que poderia ser gás ozônio, O3, por exemplo. Um segundo com 5 moléculas também do que poderia ser monóxido de carbono, CO. Um terceiro com novamente 5 moléculas do que poderia ser gás nitrogênio, N2. E um quarto recipiente com 2 moléculas do N2, uma molécula do CO e 2 moléculas de gás ozônio, O3, totalizando também 5 moléculas. Se nesses 4 recipientes o volume e a temperatura forem iguais, a pressão será a mesma para todos, porque todos têm o mesmo número de partículas. Ou seja, a hipótese de Avogadro também se aplica para a mistura de gases. Eu não preciso ter todas as moléculas iguais para que esse princípio seja válido. E eu posso aplicar a minha equação de Clapeyron, PV igual a nRT, também para uma mistura de gases, por exemplo, gases A, B e C, onde eu tenho Na mols do gás A, Nb mols do gás B e Nc mols do gás C, de um modo que a pressão total do sistema vezes o volume total do sistema é igual à soma do número de mols desses gases vezes RT. PV igual a N, a soma de todos, RT. Eu posso também chamar a soma do número de mols dos gases A, B e C como N total, o número de mols total do sistema, e definir ainda uma grandeza de bastante utilidade, que é a grandeza fração em quantidade de matéria, às vezes chamada também de fração molar, muitas vezes representada pela letra X, com um índice representando qual é a substância química que você está apresentando a fração. E essa grandeza, fração em quantidade de matéria, representa exatamente o que o seu nome diz. O número de mols da substância, no caso a substância A, dividido pelo número de mols total. Isso aqui vai dar um número entre 0 e 1, que diz do total quanto é substância A. Então, se eu tiver metade da quantidade sendo do gás A, essa fração daria 0,5. Se eu tiver 30% da quantidade de gás sendo do gás B, a fração do B seria 0,3. Se eu tiver os outros 20% sendo do gás C, a fração do C será 0,2. Consequentemente, se eu levo em conta todos os gases envolvidos, A, B e C, a soma das frações molares deles três tem que dar 1. E o mesmo Dalton, do nosso modelo atômico das esferas rígidas, que também era um grande estudioso dos gases, estabeleceu também uma lei que é a chamada lei das pressões parciais. Se eu tenho novamente a mesma mistura de gases, a pressão parcial de um gás é a pressão que aquele gás teria se eu abduzisse, se eu sumisse com os outros gases que estão junto com ele no recipiente, mantido o mesmo volume e a mesma temperatura da mistura. E a pressão parcial de cada um desses gases corresponde à pressão total, a pressão do sistema com a mistura, multiplicada pela fração, pela parcela que cabe a cada um daqueles gases em número de mols. A pressão total é a soma das pressões parciais, da pressão exercida por cada um dos gases. Semelhante à lei de Dalton das pressões parciais, nós temos a lei de Amagat, correspondente aos volumes parciais. Volume parcial seria o volume que um gás ocuparia caso estivesse sozinho, no mesmo recipiente, com a mesma pressão P e temperatura T da mistura. Então, se eu pegasse esse recipiente e eliminasse as outras substâncias que estão presentes nele, mantendo a pressão e a temperatura do sistema, como eu tenho menos gás, esse sistema precisaria se contrair para manter a mesma pressão e a mesma temperatura. O volume que o sistema ocuparia seria o volume parcial do gás aqui marcado em azul. Do mesmo jeito que na lei de Dalton, o volume parcial
é o volume total vezes a fração em número de mols daquele gás em específico. E a soma dos volumes parciais de todos os gases participantes da mistura dá o seu volume total. Mais uma continha interessante que a gente pode fazer para a mistura de gases ideais é a chamada massa molar aparente. Bom, nós sabemos que tem uma mistura no sistema, porém, de acordo com a equação de Clapeyron, todos os gases, independente da sua natureza, respeitam a equação PV igual a nRT. Será que eu não posso simular, por meio desta equação, que eu tenho um único gás ao invés de uma mistura de gases, e fazer as minhas continhas todas de gases, como se fosse uma substância pura aqui? E eu posso. Para isso, eu não posso usar nem a massa molar de uma substância, da substância A, nem a massa molar da substância B, e nem a massa molar da substância C. Eu preciso usar a chamada massa molar aparente, que é a massa total de todos os gases que compõem a mistura desse sistema, dividido pelo número de mols total, a soma do número de mols de A com o número de B com o número de C. E, na verdade, essa massa aparente pode ser calculada como uma média ponderada das massas molares do gás A, massa molar do gás B e massa molar do gás C. Então, se a fração em mols de A for 50%, tem metade dos mols ali são gás A, do B 30%, e do C 20%, a massa molar aparente será uma média ponderada, que vai ser mais próxima da massa molar do gás A, que tem peso 50% na conta, vai ter uma contribuição um pouco menor do gás B e também uma pequena contribuição do gás C. A massa molar aparente não será a massa molar de nenhuma substância que compõe o sistema, mas sim de uma substância hipotética que seja intermediária entre todos os componentes dessa mistura, de modo que eu posso tratar esse gás como se fosse um único sistema com um único gás ideal. E por fim, de forma muito semelhante que nós fizemos para o caso da massa molar aparente, a gente pode definir também a chamada densidade aparente. Se eu tiver um gás ideal puro, eu tenho PV igual a nRT. E como o número de mols, a quantidade de substância, é igual a massa dividido por massa molar, se eu substituo aqui o N por massa dividido por massa molar e multiplico pela massa molar dos dois lados essa equação, eu obtenho que a pressão vezes a massa molar deste gás que está puro é igual a sua massa sobre o volume, que como nós vimos no nosso vídeo sobre densidade, isso daqui é densidade, vezes a constante dos gases R, vezes a temperatura. Isolando aqui a densidade nesta equação, dividindo por RT de ambos os lados, nós chegamos que a densidade é a pressão vezes a massa molar do gás, neste caso aqui de um gás puro, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Porém, se eu tiver uma mistura de gases, a pressão vezes o volume total da mistura de gases é igual ao número de mols somado de todos os gases que compõem a mistura vezes RT. E como agora há pouco nós definimos a massa molar aparente, eu posso seguir o mesmo raciocínio que eu tive para um gás puro, usando a soma, o número de mols total, como a massa do sistema dividido pela sua massa molar aparente. E do mesmo jeito, chegar na densidade, como a pressão, no caso aqui a pressão total da mistura de gases, vezes a massa molar, só que neste caso, uma massa molar aparente para aquela mistura, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura. Deste modo, a densidade aparente, que é de fato a densidade da mistura daqueles gases, não terá nem o valor da densidade do gás A, nem da densidade do gás B, nem da densidade do gás C naquelas condições, mas sim um valor intermediário de densidade correspondente à mistura de gases presentes no meu sistema. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos dessa sequência, nós vamos continuar nos estudos da fisicoquímica, em específico nos assuntos da termodinâmica e da termoquímica, investigando, portanto, as energias envolvidas nos processos químicos. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!